Lê pra gente, Pantose. Gênesis, pode abrir sua Bíblia lá, Gênesis 17, versículo 1 ao 14. Gênesis 17, versículo 1 até o 14. Aí. Beleza? Pode ler. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. E Deus lhe disse: De minha parte esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. E de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Disse até o 17. Até o 14. Isso, obrigado. Tá, eu vou falar sobre paternidade e você talvez entenda bem o que é isso. E eu estou começando a entender nessa questão de pai para filho. De um relacionamento que eu não sabia como que era. Mas que tem muitas coisas importantes nesse relacionamento. E que vai marcar a história e a vida do filho. A verdade, hoje, os pais são aqueles que vão marcar e vão desenvolver coisas impressionantes no filho. Que vai desenvolver coisas que ninguém mais vai tirar. E isso tem a ver com circuncisão. Eu nunca parei para pensar sobre paternidade com circuncisão. Mas é extremamente ligado à circuncisão no Antigo Testamento. E, na verdade, no Novo também. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a circuncisão, você sabe muito bem o que significa isso, né? Com relação à circuncisão, ou teríamos, né, os médicos explicariam muito melhor, mas tem muita coisa para a gente aprender. Eu e você temos que aprender bastante coisa aqui, que na verdade é o Berit Milá, ou Brit Milá, que é o nome da aliança da circuncisão. Esse Berit ou Brit significa aliança. E circuncisão está lá, o Milá, ou na verdade em outro texto mais claro, seria tipo de um mul. Eu não sei dizer exatamente no hebraico ali, mas é um mul, que tem a ver com essa circuncisão, que é o prepúcio dos recém-nascidos. O prepúcio dele é cortado no 8º dia.
e aquela cirurgia, né, no pingolim do menino. E aí ele faz toda aquela coisa como uma marca. É um símbolo, na verdade, da aliança feita por Deus com Abraão e todo o povo de Israel. Dali em diante, Abraão tem um encontro com Deus e ele sai marcado por Deus. E você tem uma ideia, foi Abraão que fez a sua própria circuncisão. Ele mesmo foi lá e cortou. Aí depois foi e pegou Ismael e fez a circuncisão de Ismael. Aí depois fez o povo inteiro. Uma marca. A circuncisão é uma marca de paternidade. É um símbolo do pacto perpétuo com Deus, entre Deus e Abraão e os seus descendentes. E não só os seus descendentes, mas também como aqueles que viviam junto com Abraão. É o nascimento de uma nação ali. De uma paternidade nacional. Olha que coisa impressionante. Se um homem não tivesse isso no meio do povo, ele não poderia ser parte, ele não teria parte com Deus. Não teria parte com o povo judeu, muito menos com Deus. Então aquela marca, na verdade, ele vai mexer na intimidade para mostrar de quem ele vem, de quem ele faz parte. Mostrar a sua nacionalidade, o seu compromisso, a sua aliança, para quem ele vive e de quem ele destina. E nesse dia era dado o nome do filho. Nesse dia era um pacto que trazia um nome, um destino para o filho. E o normal era o pai fazer isso. Tinha um morrel. Morrel era o cara especialista nisso. Ele não precisava ser um cirurgião, mas ele talvez teria experiência para fazer esse corte, para fazer essa cerimônia. E ele fazia isso e mostrava, e ali deixava essa marca tudo certinho para todo o povo saber que ali existia um menino que tinha de agora em diante uma aliança com Deus, mesmo ele escolhendo ou ele não escolhendo isso. Ele fala assim: você já tem uma aliança com Deus, e agora o meu cuidado é que você permaneça nessa aliança e saiba viver nesta aliança. Tanto que é muito interessante como um judeu sabe a Torá. No Beit Midrash, Beit Sefer, Beit Talmud, acho que é isso. Não lembro todos os processos de ensino. O pai, ele era responsável para que o filho aprendesse e decorasse toda a escritura. Aí o primeiro processo era de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Ele tinha que saber completamente de cor. Aí depois, era uma escola já, e isso passava, o pai ajudava, mas ele ia para a escola para aprender, já com seus 5, 6 anos de idade. E até ele chegar a uma idade madura, ele tinha que saber o Antigo Testamento inteiro. Então ele tinha que saber o porquê daquela aliança, e o que constituía aquilo tudo. Mas isso não é uma coisa que eu vou gastar tempo agora. A circuncisão, ela tem 2 promessas. Quando fez esse pacto com Deus, ele deixou 2 promessas extremamente importantes. A primeira, pai de muitas nações. E a segunda promessa é dar uma terra por herança, que era a terra de Canaã, que era a terra que foi dada. Vou te dar uma terra que mana leite e mel.
um lugar frutífero, um lugar que há prazer na vida, que há sabor, que há gosto, gosto suave, gosto doce, que melhora a vida. A primeira, então, com esse pacto, Deus falou para Abraão: você será pai de muitas nações. Está começando a ver, conciliar circuncisão com paternidade? Dá para começar a entender, não dá? Então tá bom. Esse processo, gente, de pai, então ele tem que ter uma atitude de fé. No mesmo dia, quando Deus falou, ele foi lá e fez a circuncisão. Ou seja, obediência na mesma hora, para que existisse esse pacto que era perpétuo diante de Deus, que não era para ser irrevogável, era para ser feito. Tanto que os judeus têm o Shabá, que é o sábado, né? Guardar o sábado, guardar o dia do descanso. Uma das coisas que vai além de todas as leis é a circuncisão. No 8º dia, eles vão circuncidar. É sábado? É o dia de descanso? Então, no dia de descanso a gente vai fazer essa cerimônia. Porque essa é o pacto que Abraão teve com Deus e que tem que passar de geração a geração. Por isso que o judeu tradicional tem que ter isso. Aqueles que não chegaram a Jesus Cristo tem que ter isso. A não ser que seja que nem Paulo fez com Timóteo, que ele circuncidou porque ele estava falando com judeu, e Timóteo ia ter que falar com judeu, num caso especial. Mas num caso especial, Timóteo, que já era homem, Paulo que fez a circuncisão. Paulo entrou na intimidade de Timóteo, como pai. E como Paulo trata Timóteo? Filho, meu filho, filho meu, não despreze a tua mocidade. Que legal, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Incircuncisos não participavam dessas promessas. Não iam participar dessas promessas de jeito nenhum, nem fariam parte do povo de Israel. Não ia fazer. Isso era a marca registrada, a marca de nascença. Que esse povo, esse homem, tinha parte com Deus. Vamos dar um salto lá? Vamos para Josué, capítulo 5. Aí, vamos fazer assim, Josué 5, você lê só o versículo que eu mostrar aqui, tá, Pantose? Vai então para versículo 3 de Josué 5. Deixa eu só explicar um pouquinho. Eles tinham, Josué tinha assumido, e eles tinham chegado até Canaã, e eles tinham que ir para a terra. Eles tinham acabado o tempo do deserto, de 40 anos de deserto. E durante esses 40 anos, os homens não foram circuncidados. As crianças, eles perderam esse ritual. Que coisa estranha, né? No deserto, em vez de manter esse processo, esse pacto, eles não tinham feito. Só os homens que tinham saído do Egito, que tinham essa marca. Mas depois eles não fizeram. Eles não fizeram quando as crianças tinham 8 dias de vida, eles não fizeram essa cerimônia, essa aliança. Lê lá para a gente, versículo 3. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gebeat Aralote. Isso. Sabe o que significa? Colina do Prepúcios. Faz sentido? Ou seja, é ali onde todos foram. Vamos lá, versículo 7. Lê para a gente, versículo 7. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou:
ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Que viagem é essa? No deserto. Eles não tinham sido. Então, teve uma colina só disso. Olha lá. 9. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. A aliança foi restaurada. E removi de você a humilhação. Agora acabou a humilhação. Estou restaurando, estou cumprindo a minha aliança. Versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. O que é essa celebração da Páscoa? Estamos livres, fomos salvos, saímos do Egito. E aí eles fizeram novamente essa Páscoa. A salvação, nós fomos libertos. Nós estamos novamente agora, vamos celebrar a Páscoa, porque nós fomos salvos por Deus. Nossos pecados, o opróbio, foi tirado. Não somos mais agora, de agora em diante, humilhados pelos outros. Não somos escravos. Agora nós estamos entrando aqui para conquistar a nossa terra. No nosso braço e no poder de Deus. E você sabe o capítulo, o próximo que vem, né? Jericó. Aí você sabe a musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó. Mas olha só, versículo 11 e 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha só, promessa da terra que mana leite e mel. Está cumprida a minha promessa, Deus falando. Eu cumpro o que falo. Se eu falei, vai acontecer. Se eu falei, eu vou cuidar. Eu vou cuidar e vou te dar. Naquele dia, no dia seguinte, acabou o maná. Acabou o pão do céu. Agora, meu amigo, pode pegar essa terra porque vai produzir. Pode se alimentar porque agora eu darei da terra que eu prometi. Olha só. Gente, Pai cuida. Pai promete, Pai cumpre. É isso que Deus faz. Agora pode ir lá conquistar. Depois eles foram para a guerra. E eles rodaram Jericó. Aí um dia, quando eles tocam as trombetas, aquilo cai. Pode entrar, que a terra é tua. Deixa eu dar um parênteses aqui. Nós muitas vezes estamos orando por aquilo que nós já temos. Nós muitas vezes estamos buscando e fazendo coisas para receber coisas que nós já temos. Coisas que Deus já prometeu para a gente. Quais são as promessas de Deus na sua vida? Você não precisa mais ficar orando para receber. Ele já deu a promessa. Você só precisa dar passos para viver a realidade da sua promessa. É muito legal. Isso é só um parênteses, tá? Volta. Vamos lá. Vamos pular para aquilo que é realmente valioso. E mais importante do que a gente já aprendeu um pouquinho desse panorama rápido, ligeiro, sobre circuncisão. Nossa circuncisão em Cristo. Eu queria que agora
você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você. Porque agora vai fazer sentido mais ainda para a sua vida. E eu quero que o Espírito Santo impacte você. Pegue você mesmo, agora, e fale ao seu coração. E restaure uma aliança que Ele já fez com você. Pai querido, por favor, fala com a gente. Ministra nas nossas vidas nesse exato momento, de forma poderosa, que deixe uma marca no nosso coração. E a gente sempre percebe essa marca para o resto das nossas vidas. Santo Espírito de Deus, se manifesta, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra lá em Deuteronômio. Capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio. Não precisa. Faz assim, eu esqueci que eu já tinha colocado. Só lê aqui, ô Dani, por favor. Lê para mim o que já está na tela. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio, já no Antigo Testamento, a ideia da circuncisão não era para ser uma marca externa simplesmente, mas sempre foi uma marca do coração, uma marca interna. Algo que ninguém poderia, é uma marca de um relacionamento. Nunca foi simplesmente uma marca para mostrar só para os outros de quem você faz parte. Mas era uma marca em que você, dentro de você, foi marcado por um Deus, por uma confiança, por uma aliança e por uma vida com Ele, de um relacionamento com Ele. Sempre foi isso. Nunca foi diferente. Tanto que Paulo, ele força isso. Ele força isso daí. Ele quer que você perceba isso com muita convicção. Lê para mim aqui, o Dani, já. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é meramente exterior e físico. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é o operado no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. É a marca no seu coração que o Espírito faz, que Jesus Cristo faz. É a marca, eu vou melhorar isso, da paternidade de Deus em você. É algo que está em você. É o pacto perpétuo de Deus em você. É o pacto que ninguém tira. É o pacto, é o Espírito Santo constante em você. Isso é a circuncisão. Isso é o que Deus quer fazer com a gente. Isso é o Pai na gente, em nós, dentro de nós. É a marca de uma transformação latente, evidente e constante. Todos os dias da vida, o Espírito vai marcando você e transformando você e cumprindo a aliança dele em você. E você vai desfrutar das promessas que quem tem o Espírito Santo pode desfrutar. Por isso que baniu para quem está em Cristo a circuncisão. Porque já não é mais algo simplesmente que uma pessoa faz um ritual. É algo espiritual. É algo que sem o Espírito Santo não se pode viver. Sem um arrependimento, sem uma circuncisão profunda no coração, uma marca profunda no coração, ninguém pode viver. Ninguém pode experimentar
A vida no Espírito Santo é que faz você entender essa circuncisão. O seu quebrantamento diante de Deus e o seu clamor por perdão é o que vem essa circuncisão. Porque logo depois Paulo vai falar: não há um justo sequer, não há alguém que busque a Deus, não há alguém que faça o bem. Todos pecaram, ele vai continuar falando, e destituído da glória de Deus. Estão longe de Deus. Mas aqueles que se arrependem verdadeiramente, onde abundou o pecado, onde abundou uma vida que não teve arrependimento, que não teve uma vida de intimidade com Deus, vai abundar o quê? A graça. Aonde Deus habita, vai abundar uma transformação tão verdadeira e tão real, que essa circuncisão, formada por um arrependimento diante de Deus, e Ele vem com o Espírito Santo, dentro do seu coração, é capaz de mudar a sua história por completo. E você, de agora em diante, viver uma vida intensa no Espírito Santo. Um contato direto com o Pai. Agora eu vou precisar que você abra mesmo. Colossenses 2, do versículo 11 até o 15. Pode ler. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a renovou pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Gente, prepara o coração, porque olha o seguinte, uma circuncisão que marca o mais íntimo da sua vida. Vou voltar um pouquinho para a ideia da circuncisão física. Quando uma criança era circuncidada, era tocada, era uma marca na parte mais íntima de um homem, de um menino, não é verdade? A parte mais íntima de um menino é o pênis. De uma menina é a perereca. É a parte íntima. Tanto que eu escuto história de pais, eu não tenho filha, né? Sabem disso, é óbvio, né? Então eu não tenho, eu fiquei sabendo de pais que na hora que vai limpar a menina, vai cuidar, pede licença para a própria filha. Por quê? Porque ele percebe a delicadeza, a intimidade, é a fragilidade, mas também é a definição. E com o menino, Deus fez com o homem, marcando, porque ele que levava isso, era marcado essa questão do homem, mas nessa parte ele está falando assim, ele está mexendo no mais íntimo, o pai físico, ali biológico, né? O pai biológico está mexendo com a intimidade do filho. Agora, quando Cristo vem, ele vai no mais profundo íntimo do coração, que é onde tem as maiores intimidades, aonde ele sabe das coisas que ninguém sabe, que possivelmente nem o pai vai saber, porque tem coisas que é seu,
E Deus, Ele está tão pronto para mexer na sua intimidade, do seu coração, que ninguém sabe, e Ele restaura ali, Ele deixa uma marca de quem você é. É interessante isso, é fascinante isso. Na verdade, Ele faz uma cirurgia dentro de você. Tão impactante, e que você se sente, falei assim, tranquilo, foi Ele que fez, vamos, como nos judeus era o pai que fazia, foi o meu pai que fez, foi o meu pai que me fez essa marca. Mas com Deus, nós, e aí Ele abrange, Ele dá uma abertura para um relacionamento tão grande, tanto que tira essa questão, né, do que parece até machismo, e Ele fala assim, entre os homens e as mulheres, Ele faz uma marca, uma circuncisão profunda, em que ninguém pode tirar, e é uma convicção tão intensa dentro de você, que ninguém te convence do contrário. O que nós estamos precisando é que Deus continue marcando os nossos corações na nossa intimidade. Agora, eu vou falar uma coisa para você, quanto de Deus está tendo na sua intimidade? Quanto de Deus você tem tido no seu dia a dia? Quanto choro diante de Deus, quanta abertura, quanto as crises pessoais têm sido expostas diante de Deus. Porque aquele que sabe mexer na sua intimidade é o próprio Senhor. Essa circuncisão em Cristo é tão forte que Ele mata a gente. Ele acaba com aquilo que é ruim na gente. E Ele nos ressuscita no poder de Deus. Ele mata esse poder pecaminoso que tem sobre você. Ele acaba com essa carne que você te torna tão egoísta. Ele acaba com isso. Se você deixar Cristo entrar de verdade, agora eu vou chamar a sua atenção. Se você fala que é cristão, vive em Cristo, mas não está vivendo nessa intimidade, você está longe de Jesus. Porque quem vive com Jesus vive no poder de Deus, na ressurreição que é do poder de Deus, numa intimidade tão profunda. Por isso que nós estamos muito rasos com o Senhor, muito rasos. E vou dizer mais ainda para você, nós temos vivido onde a doença do século é qual? Qual que é? E aonde que está, da onde que vem o problema da depressão? É da intimidade. É das ziqueziras na cabeça da pessoa, no coração da pessoa. É desse negócio doido que a pessoa começa a pensar na sua própria intimidade, quando você vai perceber, está com síndrome disso, síndrome daquilo. Por quê? Porque está faltando quem mata a carne, que o pecado faz o quê com o homem? Destrói, corrói por dentro, tira o valor, faz com que você viva a destruição da alma. Não vive a palavra, o pacto com Deus. Salmo 19, 7 fala assim, que aqueles que vivem na lei do Senhor, a alma é revigorada. Por quê? Porque é o Senhor que está ali, é o Senhor que está agindo. É o Senhor que vivifica as nossas vidas destruídas pelo pecado. É a circuncisão de Cristo que faz você viver algo diferente. É a circuncisão. É a circuncisão que vai tirar você da depressão. É a circuncisão que vai perdoar todos os pecados. É a circuncisão de Cristo. É o lavar. É a morte na cruz.
É a circuncisão em Cristo que retira a condenação do pecado e agrava aquela cruz. Eu não sei o que você está vivendo, não. Eu não sei. Mas se você está aqui caminhando numa vida desanimada, é falta de Jesus. Não tem outra explicação. Se você está correndo atrás do vento com a sua vida, é falta de Jesus. Se você tem sido suprido por coisas externas, seja elas quais forem, se você tem buscado uma satisfação em qualquer outra coisa, na profissão, nisso, naquilo, é a falta de Jesus lá dentro. Porque quando Jesus entra, não quer dizer que ele não tenha entrado, mas pode, como o povo se afastou de Jesus, de Deus, e viveu a condenação da escravidão no Egito, e depois de 40 anos começou a reviver a promessa, o pacto perpétuo com Deus, e já teve vitória com Jericó. Voltaram, Josué fez o povo voltar, e fez lá, então vamos voltar o pacto de Abraão, porque Deus deu uma promessa, então vamos voltar a essa aliança. E aí eles voltando a essa aliança, o que aconteceu? Daqui a pouco Deus aparece de novo para Josué, e ele fala, pode tirar as sandálias, porque o lugar em que você pisa é o quê? É santo. Voltou a intimidade com Deus. Então, quando nós buscamos outras coisas que não está em Cristo Jesus, nós estamos sendo destruídos interiormente, estamos sendo corrompidos interiormente, estamos sendo condenados interiormente. E o que precisa voltar é para a cruz de Cristo, para a aliança de Jesus, que pega a sua condenação e fala, está aqui a sua condenação, cravada nesta cruz, e que eu estou morrendo por você. Mas calma que eu já dei o jeito. E não só isso, além de ter feito isso, olha o versículo 15, lê para nós de novo o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele faz tanta coisa poderosa, uma manifestação que é um triunfo, um espetáculo naquela cruz. E faz ainda Satanás não ter poder, ser humilhado, para que você não precise mais, nunca mais ser humilhado por Satanás, para não ser mais escravos de Satanás. Deus fez um espetáculo com a vida de Satanás, naquela cruz. Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Senhor está fazendo. Feliz Páscoa, meus irmãos! Feliz Páscoa! Hoje é Páscoa! Hoje é dia de salvação! Hoje é dia de cura! Hoje é dia de perdão! Hoje é dia de vitória no Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Vem, Senhor Jesus! Feliz Páscoa! Ele ressuscitou! E Ele ressuscitou você também! Hoje é dia de vitória. Aleluia. É só vibrar com Cristo. Hoje é dia dos seus pecados serem vencidos. Hoje é dia de Jesus entrar e fazer, e renovar aquele pacto, aquela aliança contigo. Deus não deixou eu pregar outra coisa. Hoje eu tive que acordar mais cedo, mesmo dormindo pouco, por causa
da paternidade. Para que eu pudesse hoje ser impactado pelas Escrituras, e você também. Para que hoje você pudesse ser relembrado que existe uma circuncisão da mais profunda e da mais intimidade, da mais íntima, que você, ou um homem, ou um ser humano, uma mulher, pode ter. Que é a circuncisão de Cristo. Ele enviou Jesus, o Espírito dele, para marcar a sua vida para o resto, até o céu, e viver com ele na glória. Feliz Páscoa. Nosso Jesus vive. Porque ele vive, eu posso não só crer no amanhã, o meu amanhã é o céu. Aleluia. Hoje eu estou me segurando, porque isso é evangelho, isso é o que nós cremos, isso é poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que Deus precisa te salvar? Ele te salva. Qual é o pecado que está aí toda hora te rodeando? Ele te tira da condenação e do pecado. Não existe poder maior do que esse de Jesus Cristo, da circuncisão no nosso coração. Não existe. A cruz de Cristo já mostrou triunfando, fazendo um espetáculo sobre aquilo que é maior que a gente, que é Satanás, e fez ele inferior a nós, quando nós, circuncidados por ele, vivemos com ele. O melhor que não acaba ainda, tem mais. Você agora tem pai. Um pai eterno, um pai maravilhoso, um pai sobrenatural, um pai poderoso, um pai que faz coisas em você e pode começar agora, mesmo que não tenha sido feito quando criança. Um pai que não se limita à idade, um pai que não se limita à condição financeira, um pai que não se limita a status, a posição, seja lá o que for. Dá para entender o que tem a ver paternidade com a gente agora, né? Com circuncisão. Mas eu quero dar mais respostas, porque é demais da conta. Gálatas. Gente, não me perdoem pelos erros que tem ali, tá? É que como eu fiz hoje, terminei hoje isso, então eu terminei aqui 10h15 eu terminei a mensagem, 10h15 não, 10 horas eu terminei, porque eu queria trazer isso para a gente. Então foi corrido, mas foi gostoso, foi bênção. Diz assim, Gálatas 4, de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a doação de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos lá, olha só que bênção. Os circuncisos de coração são filhos de Deus. Então tem tudo a ver paternidade com circuncisão. Aqueles que Deus opera a circuncisão no coração, esses sim são filhos de Deus. Versículo 6 disse isso. Também no versículo 6, diz assim, um pacto perpétuo. Um pacto perpétuo porque ele envia, está errado lá, envia seu Espírito ao coração. De novo, esses que são adotados, lê lá o versículo 6 novamente. Não, é o 6. É
É o 7? É o 6, não é? Lê lá. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Opa! Ele enviou o Espírito para o coração de vocês, porque vocês foram circuncidados no coração, e agora vocês podem chamar Deus de papai, paizinho, papai, meu papai. Eu tenho muito claro algumas marcas do meu pai, que ele deixou gravada no meu coração, meu pai biológico, e elas são assim impressionantes para mim. São marcas que Deus permitiu para que quando eu acordasse de manhã, eu fosse motivado por elas, para sair de casa e continuar batalhando, e enfrentar qualquer desafio que a vida poderia me dar. Meu pai me ensinou isso. Dorme pouco, dorme muito, o horário é esse, levanta, vamos trabalhar. Deus forjou isso em mim, através da vida do meu pai. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus quer forjar na gente, quer forjar em mim e quer forjar em você, é muito maior. É mexer com a sua intimidade. E te trazer a maior segurança. É mexer na sua intimidade e na sua pureza. O Pai que nós temos, Ele mexe na nossa intimidade, mas mantém pura a nossa intimidade. Está entendendo? Ele mexe no seu coração e Ele não corrompe o seu coração. Na verdade, Ele purifica o seu coração. Ele purifica das coisas ruins, sujas que você coloca. Às vezes os nossos pais biológicos colocam coisas impuras dentro de nós. Ou até agem com impureza com seus filhos. E você sabe várias histórias de abusos. Às vezes abusos sexuais, mas às vezes abusos verbais. Que marcam as nossas vidas. Mas esse Pai Celestial que vinha o Espírito Santo, Ele te trata na intimidade, mas te trata nessa intimidade com pureza. Em que você não é violentado. De maneira nenhuma. O que Ele faz? Ele restaura. Ele restaura você. Então quanto mais íntimo com Deus você estiver, mais puro e mais restaurado você será. E a ação que você tiver para com os outros será daquilo que está dentro de você, que é pureza. Então, o seu trato também com os seus filhos será o mais puro possível. E aquilo que você vai ensinar de Deus para os seus filhos vai ser algo fascinante. E eu preciso de Jesus, gente. Eu preciso cada vez mais de Jesus, porque aquele moleque tem que nascer cheio de Jesus. Ele tem que saber o que é um Deus de verdade. E ele vai ver isso em mim. Então os meus joelhos têm que se dobrar mais. Tem que colocar o meu joelho diante do Senhor mais vezes. Para que ele saiba o que é nascer num lar que existe um Deus vivo, que ressuscitou. Eu não soube o que era isso. Mas aprendi. E vou aprender. O que é isso? Gente, o que Deus está fazendo é restaurar as nossas vidas, restaurar as nossas famílias.
E essa vida de pureza e de intimidade não depende dos outros, depende só de você. Ah, mas a minha esposa não me ajuda para eu viver com Deus, não fazer cultinho. O meu marido não me ajuda. Eu vivo com Deus, independente dos meus filhos, da minha esposa, e você, do seu marido, seja lá o que for. Você vai dentro do seu lar cheio de Jesus e do Espírito Santo. Ah, não aguenta, cheio do Espírito Santo, não aguenta. Eu vou abrir um outro texto, eu vou ler um testemunho aqui de uma pessoa, uma judia. Eu não ia fazer, mas eu vou ler esse testemunho que eu li ontem, que eu vi no livro Evangelho no Centro, ou Centrado. Mas vamos lá, que eu não parei não. Liberdade de filho. Se tem um moleque abusado, é filho. Se tem alguém que é abusado, é filho. Não mexe nisso. O miserável vai lá e mexe. Não faz isso, ele vai fazer. Não é? Não pode, moleque. Tá. Ele vai lá, doeu, chorou, mexe de novo. Porque ele tem liberdade. Ele tem liberdade para mexer. Não, ele não tem liberdade, mas ele se sente na liberdade de mexer. É impressionante. Como filha é assim. Se dão mal, não tem problema. Mas eles se sentem os caras mais livres da face da terra. Faz o que quiser. E às vezes o pai até olha, que coisa linda. É herdeiro do pai. Herdeiro do pai. Por isso que ele mexe em tudo. Ele vê o celular e põe o dedo. É meu também. Ele vai lá e mexe nas coisas que o pai guardou no armário, só por curiosidade. Faz tudo, porque é meu. Ele olha para as coisas do pai e fala, é meu. E o pai olha para ele e fala, é seu. Eu vou te ensinar a usar, mas é seu. Outras aplicações, e essa é o último slide, para eu depois pular para lá. O pai mexe na intimidade do filho, mas não o castra, nem o corrompe. Grava isso. Ele faz uma cirurgia, ele faz um corte impactante no filho. Mas ele não limita o filho. A gente conversou rapidinho ali. Aí teve esse exemplo, na verdade conversando, o Dr. Rodrigo contou de um momento, posso contar isso, né? Falando que, eu não sabia, mas o Dr. Rodrigo toca piano. Toca bem. E ele ama, né, tocar. É um prazer da vida dele tocar. E ele estava estudando medicina na época. Não, ia vestibular. E vestibular para passar para fazer medicina. Olha que legal. Aí ele estava estudando mais piano do que... O pai desconfiou, não. Fui convidado para tocar, não sei com quem. Aí o pai falou, e contou para o pai, falou assim, passou 3 semanas, né? Passou 3 semanas, o que o pai dele foi fazer? Tirou o teclado dele. Porque desconfiou que ele não estava estudando o suficiente para entrar na medicina. Gente, é só um pai para fazer isso. Se meu irmão tenta fazer isso, eu arrebento ele. Ele não é louco de mexer nisso. Tanto que eu tinha meu violãozinho, quando mais novo, era um tonante. Velho, ruim. Mas foi lá que eu aprendi meu dó, ré. Meu irmão não mexe naquele violão, não. Tirar ele da minha mão, não. Então eu imagino, o único que poderia fazer isso também era o meu pai.
E por quê? Porque ele tinha liberdade e intimidade para mandar em mim, mas não me limitar. Fazendo isso, você passou na faculdade, hoje é o quê? Médico, cirurgião, que devolveu o teclado. É intimidade isso. Eu corto para você melhorar. Eu faço uma marca na sua vida, para que você se desenvolva. Isso é pai. E glória a Deus pelo seu pai, doutor. Mas Deus não castra você. Ele marca você. Ele mexe na sua intimidade. Pode ficar tranquilo, deixa Deus mexer na sua intimidade. Às vezes tem muita arrogância, muita prepotência dentro de nós. A gente vive como se fosse senhores de si. Deus não gosta disso. E se você deixar Ele vai mexer na sua intimidade. E vai quebrar você. E vai tirar algumas coisas de você. Para te impulsionar por uma vida melhor. O pai dá destino para o filho. Foi isso que aconteceu. O pai dá destino para o filho. Toda vez que ele fazia aquela circuncisão, a ideia, ele também dava um nome para o menino. Naquela cerimônia, naquele momento, aquele ritual, entre aspas aí, mas naquele momento específico para a família, o moleque recebia o nome. Abraão, não mais Abrão, porque será pai de muitas nações. O pai dá destino para o filho. É isso que você tem que fazer com seus filhos, dá destino para ele. Fica tranquilo, dá destino para os seus filhos. Você dá destino, não quer dizer que ele não vai escolher sobre a vida dele, mas você dá direção, destino, para aquilo que ele tem que viver. O que ele tem que fazer? Arthur foi porque foi homem, nobre, corajoso, força nobre, rei. Além de ser um nome bonito, que eu acho. Mas quando eu escolhi o nome do meu filho, era para que ele vivesse uma vida com atitudes nobres, honradas diante do Senhor. Vamos continuar. O pai estabelece a identidade do filho. Você é filho do Pai. Você é filho do Altíssimo. Você é o meu herdeiro. Você é quem me representa. Você é quem tem tudo o que eu tenho. Você é isso porque foi assim que eu te criei. Você é homem porque é assim que eu te criei, para ser homem, para tomar decisões honradas, para viver uma vida honrada, para batalhar pela vida. Eu te fiz homem, você é homem de Deus. É assim que Deus fala com a gente. Por isso que Ele pega você em qualquer idade e faz a marca. Você é homem de Deus e não outra coisa. Você tem uma identidade de filho amado, amado do Pai. Eu morri por você porque eu te amo. Eu dei o meu filho porque eu amo você de tal maneira. É assim, é identidade, é segurança. O pai forja o caráter do filho. É o pai que forja o caráter do filho. É ele que você vai ser assim. E vai ser assado. Você vai viver desse jeito. Você não pode fazer isso. Aí teve um menino, uma história, um menino que chegou e falou assim, ó, o pai estava olhando direto para um doce, olhando para o doce assim, e ele falando, o rapaz, pode pegar, eu vou te dar. O cara da loja lá, o responsável da loja, pode te dar que eu vou te dar essas balas, pode pegar. Eu falei, não vou pegar não, vou esperar meu pai chegar. Não, pode pegar, eu estou te dando, vai lá, põe a mão lá, pode pegar. Não,
pode pegar. Não vou pegar, vou esperar meu pai chegar. Obrigado, vou esperar meu pai chegar. Aí o pai chegou. E aí eu falei assim, estou dando para ele, mas ele não quer pegar. Aí o pai fala, pode pegar. Aí o filho fala, não vou pegar, papai. Pega você. Não, filho, pode pegar, ele está te dando e eu estou deixando você pegar. Não, pai, pega você, porque a sua mão é maior. Sempre quando nós vivemos com Deus, nós nos beneficiamos daquilo que Ele quer para nós. E quando Ele nos dá algo, Ele dá com a mãozona dEle. Por isso que Ele nos forja. Aquilo que Deus nos dá e nos coloca dentro de nós, é maior do que a nós mesmos. Deixa Deus dar a você quem Ele é, quem você é nele. Deixa Ele pôr a mão. Deixa Ele pegar para você. Que bênção, né? A palavra de Deus é demais, gente. Ai. O pai tem uma aliança com o filho. O pai traz segurança porque ele é filho amado. Pode ficar tranquilo, filho. Eu cuido de você. E assim vai ser. Eu vou ler para terminar. Uma história de alguém que foi impactada por Deus e que entendeu o que era Jesus na vida dele, independente daquilo que vai acontecer. Judia, era um testemunho de uma judia, chama Jude Telkin. Ganhou seus pais judeus tradicionais, sabe então, tradicional, né? E aí a circuncisão, aí tem os padrões, tem tudo mais, e tem o jeito tradicional de viver. Jesus não é nada para eles, mas vamos lá. Para Cristo Jesus, pelo seu fervoroso compromisso com a verdade do Evangelho e demonstração do amor e santidade cristã. Uma amiga da faculdade havia dado a Jude uma Bíblia e ajudou a estudá-la. Jude creu em Jesus Cristo, foi circuncidada por Jesus Cristo. Sabia que sua família judaica se oporia amargamente à sua conversão, mas corajosamente falou a verdade, porque não negocia de quem ela é, em lugar nenhum. Vamos lá. Disse a seu pai, Stan Telkin, creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e creio que Jesus é o Messias. No começo, Stan sentiu-se totalmente traído. Teria sido melhor, disse ele, se ela tivesse engravidado ou sido expulsa na faculdade, em vez de tornar-se cristã. Jude continuou afirmando a verdade bíblica com humildade e convicção. E apoiava isso com uma vida transformada por amor e santidade. Se lembra da pureza? Se lembra da marca de Cristo? Se lembra da circuncisão no coração? Olha lá, uma judia. Presenteou seus pais com exemplares do Novo Testamento, dizendo, leiam por si só para verificar se é ou não é verdade. Amolecidos pelo exemplo de amor de Jude, Stan aceitou o desafio resolvido a provar a falsidade da nova fé de sua filha. Em lugar disso, ele veio firmemente à mesma convicção de sua filha, por meio da revelação da verdade de Deus nas Escrituras Sagradas. Quando Stan finalmente conseguiu coragem para compartilhar com sua esposa a sua crença de que Jesus realmente é o Salvador, ela admitiu ter a mesma fé mediante seu próprio estudo da palavra de Deus. Para ser uma testemunha efetiva, mesmo em face da oposição ultrajada de sua família israelita tradicional, Jude não precisou se afastar de seu testemunho da verdade, do Evangelho. No entanto, foi necessário com autêntica humildade, amor e piedade, a fim de que pudesse ser ouvida por pessoas que se importavam com ela. Todo cristão deveria lutar em oração por fazer o mesmo, juntando verdade e amor no poder do Espírito Santo, para que o testemunho quanto à Bíblia seja acompanhado
como disse Paulo, com uma demonstração do poder do Espírito. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ser impactado por Deus, volte até Deus. E se você quer impactar pessoas, não negocie aquilo que Ele está fazendo em você. Feliz Páscoa. Que seja um domingo de alegria, de ressurreição, porque Ele vive. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque hoje o Senhor me impactou com a Tua palavra, me impactou com essa questão de o Senhor quer ser nosso Pai, nosso Deus Santo, presente e ativo em nossas vidas, que forja o nosso caráter, que nos dá a liberdade, que muda as nossas vidas e que nos enche do Teu Santo Espírito, capaz de vivermos uma vida de integridade, de poder, de vida de manifestação de poder, de demonstração de poder do Seu Santo Espírito em nós. Misericórdia, Senhor, nós pedimos por viver uma vida rasa, vazia e sem poder, e sem demonstração de poder do Teu Santo Espírito. Por isso nós hoje queremos declarar que o Senhor tem liberdade para viver uma vida de poder em nós, cheio do Espírito Santo, para que outras pessoas sejam impactadas, mas ainda assim nós possamos presenciar ou viver a intimidade e pureza no relacionamento contigo, que nos faz viver algo impressionante. Somos filhos do Pai, com identidade, com caráter, com pureza, mas com determinação, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus continuar a cirurgia aí e matar para que você viva junto com Ele, em nome de Jesus. Feliz Páscoa, Deus te abençoe. Vá viver com o Pai, em nome de Jesus.